Valeu a pena Tom Cruise quebrar a perna no set? Valeu a pena Henry Cavill e aquele bigode dele estragarem Liga da Justiça, estragarem mais ainda a Liga da Justiça? Valeu a pena um sexto filme dentro de uma franquia que já existe desde os anos 90? Desde que saiu o primeiro trailer que eu tenho 100% de certeza em relação a isso. E depois de ver o filme, 150% de certeza. Missão Impossível Efeito Fallout, ou Missão Impossível 6, pra quem não gostar de falar Fallout. Aqui o Ethan Hunt, que é o personagem do Tom Cruise, pra quem não tá familiarizado com Missão Impossível, tá participando de uma troca de uma certa coisa, que eu não vou dizer o que é, e essa troca dá completamente errado porque ele tenta salvar o Luther, que é o personagem do Ving Rhames. Daí eles se juntam com o personagem do Henry Cavill, que é o Walker, um agente da CIA, pra poder recuperar isso daí que eles perderam. Entra em cena também o personagem do Simon Pegg, que é o Bendy, que é um dos personagens mais divertidos de toda a franquia, e a Rebecca Ferguson, que estava no Missão Impossível 5, Nação Secreta, volta aqui. Tem também o Alec Baldwin, reprisando o papel dele do filme anterior, assim como o Sean Harris, reprisando meio que o papel de vilão da história, embora ele não seja o único vilão aqui. E tem também a Vanessa Kirby, que pra quem não lembra, é a que faz a irmã da Rainha Elizabeth em The Crown. Gente, eu adoro Missão Impossível, e assim, um dos motivos por eu adorar Missão Impossível é como ela é uma das únicas séries de blockbusters hoje em dia que mantém um espaçamento muito preciso e muito controlado entre um filme e outro, e por conta disso, além do fato de mudar de diretor a cada filme, mantém também a qualidade, ou melhor, cresce a qualidade. O primeiro filme era dirigido pelo Brian De Palma, ele tinha alguns problemas ali de roteiro, mas estabeleceu muito bem a ideia central, o cerne de Missão Impossível, além, é claro, daquelas cenas super tensas, como a do Tom Cruise pendurado tentando aparar a gota de suor, assim, né, com os braços abertos, assim, pra não tocar no chão, que tá cheio de sensores, né. O segundo é o único que é meio que uma decaída, que é dirigido pelo John Woo, que é inclusive um especialista em ação, mas é um filme meio bregoso, com alguns exageros, com excesso de slow motion, e ainda assim tem sequências muito boas de ação, como uma perseguição de moto ali no final. O terceiro é dirigido pelo J.J. Abrams, foi o primeiro grande filme do J.J. Abrams, e é um filme que você nota claramente que ele foi feito ali em 2006, 2007, pela paleta de cores muito saturada, muito viva dele, meio à la Michael Bay, só que bom. O quarto é dirigido pelo Brad Bird, que deu uma leveza absurda ao filme e tornou ele talvez um dos melhores filmes de ação da década de 2010, inclusive foi filmado no Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, e é eletrizante, toda aquela sequência ali do Burj Khalifa é eletrizante. E o quinto filme foi dirigido pelo Christopher McQuarrie, que estabeleceu um tom muito preciso e uma lógica interna que, mesmo com aquela quantidade de absurdos, a gente conseguia aceitar porque mantinha uma coerência. E agora, em Missão Impossível 6, é a primeira vez em que a série está repetindo um diretor. O Christopher McQuarrie retorna na direção e prova que ele foi a melhor escolha possível para esse projeto. Puta que pariu. E no caso específico de ação, a cada filme de franquias, no caso, que são de ação, como, sei lá, Transformers, eu não chamo Transformers de ação, mas vai lá. Franquias que a cada filme acham que tem que ser maiores, com mais explosão, para impressionar o público e assim as pessoas não se cansarem. Missão Impossível vai numa direção, não vou dizer oposta, mas vai em outra direção. O que o Christopher McQuarrie e o Tom Cruise juntos trazem para esse filme aqui é uma sofisticação e uma elegância que eu não vejo no cinema de ação há muitos anos. Deve ter 2 ou 3 explosões no máximo aqui, porque o que importa é a escala humana, é a gradação e a progressão da ação, é você começar próximo aos personagens, entender o potencial deles, entender o que eles podem fazer e ir progressivamente a cada cena acrescentando mais e mais coisas ininterruptamente. E com isso eu não tô querendo dizer que efeito Fallout é menos eletrizante, é menos tenso, é menos grandioso do que os filmes de ação da Marvel e de outros filmes, não. Pelo contrário, ele é muito mais eletrizante justamente por conta dessa escala e dessa progressão, que é pra mim o grande protagonista do filme. Na trama, sim, não tem muita originalidade, mas se você parar pra pensar, Missão Impossível não precisa necessariamente ter originalidade na história, nas reviravoltas. O que precisa ter é uma sucessão bem encaixada, bem amarrada de set pieces criativas. Você que não sabe o que é set piece, são aquelas sequências de ação mirabolantes que não tem tanta função de história, narrativa, mas que são extremamente divertidas. Mas dentro desses moldes, esse filme aqui até consegue surpreender um bocado. Aquela história clássica de Missão Impossível, por exemplo, de tirar a máscara, né, é uma coisa que no segundo filme, por exemplo, se repete à exaustão. Todos os filmes têm que ter isso, né, e esse sexto
do filme aqui, usa o quê? 2 ou 3 vezes, mas nos momentos mais impressionantemente criativos possíveis. Eu tenho uma certa lerdeza e dificuldade para entender narrativas de espionagem, e Missão Impossível, de uma maneira geral, tem uma coisa que todos os filmes têm em comum, é o fato de você se divertir independente de entender necessariamente a intenção de cada personagem, a logística disso aqui, por que tal personagem queria aquilo, como é que ele conseguiu tal coisa. Não interessa, no final das contas o que a gente quer é a ação, a consequência e a relação dos personagens, como é que a ação de um vai interferir no outro. Esse filme também tem uma série de homenagens, uma série não, mas tem homenagens ali aos filmes da franquia de um modo geral. Então assim, é meio que tudo que a franquia já fez, perseguição de helicóptero, perseguição de moto, perseguição de carro, Tom Cruise correndo, só que ainda melhor. Sobre as interpretações, todo mundo muito bem. Tom Cruise é um dos atores mais energéticos de todos os tempos. O cara tem 56 anos de idade, ele anda de moto, ele pilota tudo, ele voa, ele faz tudo, ele não tem mais limites pra ele. O próximo filme de Missão Impossível deve se passar na Lua, porque ele não tem mais o que fazer aqui na Terra. E eu achei maravilhoso que o Simon Pegg e o Ving Rhames dessa vez tiveram mais o que fazer dentro da ação, que era uma coisa que eu realmente não esperava. Principalmente ali na segunda metade do filme, que é, obviamente, onde o bicho pega de verdade. Mas o que todo mundo tá querendo saber desse filme é sobre o Henry Cavill e o tal bigode dele. Ele ficou muito bom de bigode, ele ficou muito mais imponente, mas independente do bigode, ele tá muito bom no filme. Ele realmente funciona como vilão, ele tem um olhar que transmite ao mesmo tempo um certo cinismo e uma certa raiva nos momentos certos. Eu achei ele, inclusive, um dos muitos pontos altos do Fallout. A trilha sonora é disparada a melhor dos 6 filmes, e eu queria abrir um parêntese aqui para falar do quanto a trilha de Missão Impossível é marcante, é genial. Quando ela toca já me dá um arrepio na espinha, e aqui ela ganha ao mesmo tempo um tom grandioso, operístico, impactante, como um tom espaçado, assim, mais denso, mais carregado. Eu achei brilhante, brilhante, como todo o resto do filme. Inclusive a abertura, né, a cena de créditos iniciais, é também a melhor cena de abertura de todos os 6 filmes pra mim. E pra concluir, eu quero aqui citar alguns dos momentos geniais de ação do filme. O primeiro é uma sequência de queda livre, uma sequência de queda de paraquedas, na verdade, que o Tom Cruise realmente fez, e é uma sequência inteira num plano longo. É impressionante, tecnicamente virtuosística essa cena. A segunda é uma luta no banheiro, um embate corpo a corpo, que é um dos melhores embates corpo a corpo que eu já vi na minha vida. É muito visceral, sem ser violento, assim, sem ser necessariamente explícito, sem ser pesado, inclusive sem trilha sonora. E por fim, a sequência de perseguição de helicóptero, que lembra até um pouquinho uma coisa de Star Wars, assim, e só isso já valeu a cena, mas tem todo o processo da cena. O Tom Cruise pendurado na corda, o Tom Cruise pilotando o helicóptero, o Tom Cruise tentando sair do helicóptero, o Tom Cruise capotando dentro do helicóptero. Gente, é sensacional! Em suma, não tive nenhum problema com Missão Impossível 6 Efeito Fallout. Ele é um dos melhores filmes de ação que eu já vi, o melhor filme da franquia Missão Impossível. Claro, repete chavões, repete momentos, homenageia, aliás, mais do que repete, só que esse é o cerne da franquia. E dentro disso, dentro desse molde, eles conseguiram fazer uma coisa absolutamente irretocável, principalmente no que diz respeito à técnica. Pode não ser superlativo a ponto de merecer um 10, mas é absolutamente perfeito dentro do que se propõe. Por essas e outras, a minha nota para Missão Impossível 6 Efeito Fallout vai ser um 9,5. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você realmente curtiu, eu espero que você não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você toda vez que eu postar novos vídeos aqui. E comente aqui embaixo o que é que você achou do Missão Impossível Efeito Fallout, se você também acha ele maravilhoso, se você também acha ele o melhor da série, e o que é que você acha de Missão Impossível dos 6 filmes de um modo geral. É isso. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.